Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Mestre Jesus seja todos os dias o dirigente das nossas vidas. Que nós nos lembremos sempre que a companhia dele é uma escolha nossa. O nosso Mestre, ele não se impõe. Ele nos convida a uma caminhada singular. Porque ele nos convida a caminhar e ao longo dessa caminhada, ele vai nos dizer sempre: olhem primeiro para vocês e depois para o próximo. Usem sempre a medida que melhor lhes convier para usar com o próximo. Seja você para o próximo o que você gostaria que ele fosse para você. Mas ele nos faz esse convite de uma forma doce, suave, como ele é, mas muito clara também, não é? Então, a evangeliterapia, entendemos nós, os praticantes dela, que ela é uma ferramenta que nos alerta, que nos acorda, que nos faz rememorar essa caminhada, esse convite que o nosso Mestre nos faz. Então, vamos lá. Vamos primeiro agradecer o convite. Como que eu sei que ele me convidou? Quando ele me afirma que estará comigo sempre. Quando eu reconheço que a vida que tenho, que o ar que respiro, eu devo ao Pai, que é meu e é dele. Como que eu sei que ele me convida a caminhar? Quando todos os dias, quando eu abro os olhos e me dou conta que ainda pertenço a esse mundo, as faltas que eu cometi ontem não poderão ser apagadas, porque eu as cometi de fato. Mas hoje ele me oportuniza novamente. Ele não diminui o calor, ele não diminui a luz solar, porque ontem eu errei, porque ontem eu me equivoquei. Pelo contrário, ele me faz acreditar que os erros, se eu os reconheço e eu desejo corrigi-los, é possível e ele me auxiliará nisso. Então busquemos o que ele nos deixou como bússola, como referência, como caminho, né? Que é o nosso Evangelho. Então, agradecidos estamos, Mestre Jesus, pela sua companhia. Agradecidos estamos à Casa de Zicorta, que vem nos trazendo essa oportunidade bendita de rememorar, através da evangeliterapia, através dos estudos sistematizados, através da roda de conversa que a casa cede o lugar, o espaço físico e a energia fraternal para as nossas rodas de conversa, que não são rodas só para quem é espiritista, mas para todos aqueles que querem fazer dessa existência uma experiência amorosa. Essa casa que nos oportuniza com os estudos semanais, não é? Com os estudos das obras complementares, que são as obras de André Luiz, e que traz muitas outras oportunidades, como grupo de apoio aos enlutados, que são todas aquelas pessoas que estão vivendo uma perda, e ainda que não sejam espíritas, essa dor pode ser acolhida, pode ser compreendida e vivida de uma forma amorosa e sempre com o amparo do Pai. Para isso, basta que liguem, né? Entrem nas nossas redes sociais e aí sim terão todas essas informações que aqui eu estou dizendo. Então, é com muita alegria e gratidão que vamos abrir o nosso Evangelho. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. É o item 8. E o título é a instrução dos Espíritos. E quem vai nos deixar essa mensagem, esse item, meus irmãos, o item 8,
ele vai falar, é uma explanação que Kardec vai fazer, sobre a definição de mundos inferiores e mundos superiores. Então nós que escolhemos seguir a doutrina dos espíritos, né? Porque a doutrina não é 12 quarta, ela é dos espíritos. São eles que nos trazem esses ensinamentos e essas máximas. E no item 8 do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, ele diz assim: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios de estados primitivos do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de certo modo rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degredados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, de modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Como trazer isso para a nossa vida, não é? Nessa parte do Evangelho, nós temos a informação dos Espíritos que os mundos superiores ou inferiores, eles vão estar adequados à minha condição espiritual. Então, hoje, nós podemos constatar que ainda aqui, no nosso planeta, nós vemos ainda situações de muita violência, de muito desrespeito entre os seres humanos. Embora aqui encontremos seres luminosos, como os muitos irmãos nossos que caminham em direção ao Pai, Chico, Divaldo, Irmã Dulce, tantos outros anônimos que são doces, são amorosos, mas tem aqueles que ainda nesse momento planejam o mal, planejam vingança, planejam trazer dor e sofrimento para o próximo em benefício próprio, né? Para se beneficiarem. Então, os mundos superiores e os mundos inferiores, eles não são rígidos. Muitas vezes nós aqui estamos para evoluirmos e vamos evoluir com as dificuldades, com os tropeços, mas desanimamos e ao invés de compreendermos que conquistas materiais não correspondem ou não são indícios de evolução espiritual, ficamos completamente abatidos quando a dificuldade nos visita. Quando deveríamos entender a dificuldade me visita, eu estou num mundo como é o nosso hoje, né? O nosso planeta, um mundo de provas e expiações, primeiro vem os mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, e nós estamos a caminho do mundo de regeneração, aonde ainda vai existir o mal, mas o bem começa a aparecer, a preponderar.
Então, mundos superiores e mundos inferiores não é desamor desse pai. A dificuldade não é falta de amorosidade desse pai querido. A dor, a miséria, a guerra, ela retrata o meu desenvolvimento espiritual e não a amorosidade ou o desamor do pai, porque o nosso pai é só amor, não existe nele nenhum ato de desamor, de desamparo ou abandono. O que existe são oportunidades, como aquele pai que acredita no filho e diz: eu sei que você pode vencer essa dificuldade, eu sei que se você for bastante vigilante, se você em alguns momentos que você tiver dificuldade, e você pode recorrer a mim, que eu estarei disponível. Mas acredite que você pode caminhar sem se desvencilhar, sem abandonar seus valores, suas crenças. É esse o Pai. É esse Pai que é só amor e que é só bondade. É esse Pai que disse que há muitas moradas na casa dele e cada morada estará apropriada para o meu desenvolvimento espiritual. Ele não vai me dar uma morada onde eu não poderei crescer, evoluir e me tornar verdadeiramente um ser que busco e tenho conseguido encontrar paz e amor e compartilhar com os meus irmãos. Então, que nesse encontro fique para nós o desejo de evoluirmos e a consciência de que para a evolução existirão provas e oportunidades. E nós, muitas vezes, só enxergamos as dificuldades. Muita paz para todos nós.